Olá, nós vamos falar hoje sobre pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Aqui é um organograma inicial para a gente verificar que existe no desenvolvimento, de um novo medicamento uma etapa química, uma etapa tecnológica e uma etapa farmacológica. Então, a gente vê que há, em alguns momentos, uma transição e uma comunicação entre a etapa química e a etapa tecnológica e uma etapa tecnológica com a etapa farmacológica. Então, você vê que você tem, apesar de ser áreas diferentes, na hora que você pesquisa e desenvolve um novo medicamento, essa envolve muitas áreas da farmácia, e que essas áreas precisam interagir entre si. Então, inicialmente, a gente tem o quê? A descoberta da estrutura química, que ela pode ser de origem natural, seja mineral, vegetal ou animal, e também pode ter uma origem sintética, fruto de uma síntese. Então, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir uma estrutura química, você vai buscar nas bases de dados, fazer a busca sobre aquela molécula, ver se ela é uma molécula inédita ou se já tem alguma coisa publicada nos bancos de dados sobre ela. Se não, se você tem uma molécula nova, você pode prever por alguns grupos funcionais, por algumas estruturas, que ela pode te predizer determinada atividade. Então, de qualquer maneira, você vai se debruçar sobre uma pesquisa bibliográfica para buscar mais informações sobre a sua molécula, também para você decidir alguns planejamentos, como, por exemplo, o planejamento químico, que você vai pensar como será essa síntese, como foi feita essa síntese, métodos de síntese, síntese de análogos, se foi um produto natural, como você fez essa extração, que métodos de extração você utilizou, quais solventes. Então, você vai ter que decifrar como você vai fazer essa extração e a purificação desse seu ativo, a não ser que você vá trabalhar com fitoterápico, você pode trabalhar com extrato, com a droga vegetal. Pensando também que você, na hora que for fazer um teste biológico e esse seu ativo apresentar alguma atividade, você vai ter que pensar como você vai produzir esse fármaco numa escala maior, porque você vai precisar de um quantitativo desse seu ativo para poder até desenvolver o medicamento. E, posteriormente, você tem que pensar como você vai fazer essa síntese ou essa extração em escala industrial, porque você vai precisar produzir lá lotes, Então, aí a gente está pensando na indústria farmacêutica. Descobriu a estrutura. Já viu mais ou menos como é a síntese, como vai extrair? Pensar em fazer o planejamento biológico, verificar testes in vitro. Você pode fazer testes em células, já pensando em descobrir uma atividade, Testes em sílicos, que fazem umas modelagens computacional, que verifica alguma possível atividade farmacológica ali no modelo. E baseado nisso, você pensar nos métodos de ensaio. Então, aqui a gente vai inicialmente fazer os ensaios pré-clínicos. Então, hoje, busca-se fazer alguns testes in vitro, em células ou em sílico, antes de você fazer o teste em animais. Então, na hora que você faz esses testes pré-clínicos, você vai ver a toxicidade, a teratogenicidade e alguns outros testes ainda em animal. Então, começa aí os testes em vivo, Só que aqui no caso, pré-clínico em animais. Verificou, você viu que seu fármaco tem uma atividade. Então, você vai pensar agora, você tem aqui uma transição da etapa química para a etapa farmacológica. E aqui, no caso, a gente pensando em testes em humanos. Então, pensar como é que você vai fazer essa fórmula farmacêutica. Então, antes de você formular, você vai precisar fazer um estudo de pré-formulação. Então, você vai ver essa sua molécula, como você faz a identificação, como é que você faz a pureza, quais os métodos que você utiliza nessa identificação.
se ele é sólido, se ele é líquido. Se ele é sólido, você tem que ter a preocupação da granulometria, da homogeneidade do tamanho das partículas, forma de partícula. Pensar nos recipientes, quais recipientes você pode utilizar, qual mistura de recipientes é compatível com o seu ativo. A solubilidade, a gente sabe que dependendo da solubilidade vai interferir na sua biodisponibilidade. Então, como é a solubilidade em água, em álcool, como é que você faz essa solubilidade, esse seu ativo se solubiliza? A estabilidade do seu fármaco frente à luz, frente a calor, a oxigênio. Então, pensar como fazer os testes de estabilidade. E também a permeabilidade nas membranas, porque a gente tem a preocupação atualmente de fazer um produto que ele se torne biodisponível. Então, você tem que ter muita preocupação com a solubilidade, com a permeabilidade. Então, buscar esses estudos de pré-formulação. E desenvolver o produto. Então, aí você já vai para a bancada fazer o desenvolvimento, né? Fazer as misturas, os ativos dos recipientes. Você faz inicialmente ali uma escala de bancada, posteriormente você já faz um lotezinho piloto, porque você vai precisar fazer os primeiros estudos de fase 1, que é a farmacologia clínica. Você vai fazer os primeiros estudos para verificar a segurança, perfil farmacocinético, farmacodinâmico. Isso você vai fazer em pacientes, não é nem em pacientes, aqui é em voluntários sadios, de 20 a 100 voluntários. Fez esses primeiros estudos de fase 1, a gente volta aqui para uma etapa tecnológica novamente, que você vai fazer a otimização da forma farmacêutica e o scale-up. Então, você fez um lote piloto, fez a sua primeira fase 1, você agora vai precisar fazer uma escala industrial, que você vai passar para uma fase 2, que vai envolver um número de pacientes maior, e você vai precisar de um lote maior. Então, você vai fazer a otimização da prova farmacêutica e essa transferência de escala para uma escala industrial. Vai para a fase 2, você vai testar agora no número maior, agora aqui no caso a gente vai testar em pacientes, visam demonstrar eficácia e confirmar a segurança a curto prazo do princípio ativo em pacientes. Então, aí estabelece a dose resposta. Então, você tem aqui um grupo de pacientes de 100 a 300 pacientes. Novamente, a gente tem aqui uma etapa tecnológica, no qual aqui você vai precisar fazer lotes grandes, industriais, você fez a transferência já de escala. Aqui, você já tem que ter muito amarrado como é esse processo produtivo, como é feito o controle de qualidade das matérias-primas, do material de embalagem, dos recipientes, aí envolve, a matéria-prima envolve tanto o ativo como os recipientes, as validações das metodologias analíticas, validações da limpeza de equipamento, as validações do processo produtivo. Então, você tem que ter aqui, nessa etapa final, que você vai passar para um estudo de fase 3, no qual você vai precisar de um lote piloto grande desses medicamentos, né? Que aqui é a última etapa tecnológica. Então, você precisa ter tudo isso muito bem amarrado, padronizado, porque você vai dar entrada, se na fase 3 esse produto seja aprovado, então você vai ter uma autorização para comercialização. Então, aqui na fase 3 é feito o quê? Explora as reações adversas mais frequentes, assim como características de um medicamento. Por exemplo, interações clinicamente relevantes, principais fatores modificatórios dos efeitos com a idade. Então, aqui deve fornecer as informações para você elaborar o rótulo do produto e a bula. Então, a partir daqui da fase 3, você já tem toda uma documentação, porque quando a gente faz o registro do produto, a petição do registro junto à Anvisa, a gente tem que ter todos esses elementos para você fazer o dossiê, né? O dossiê de registro. Então, você precisa saber de bula, de rótulo, as validações, as especificações da matéria-prima, relatório de produção, relatório de controle de qualidade, tudo muito bem amarrado. Então, aqui a gente tem já os estudos multicêntricos, né? Que envolvem muito mais pacientes. Obtendo autorização sanitária, nós vamos agora o quê? Para comercialização, esse produto vai chegar no mercado, vai ser comercializado nas farmácias.
Neste momento, existe ainda a farmacovigilância. Então, tudo vai ser ainda, esse produto ele está numa etapa no mercado, mas ele ainda faz parte dos estudos farmacológicos, da etapa farmacológica, para verificar se esses produtos apresentam alguma reação adversa que não tenha acontecido anteriormente, a confirmação das reações adversas que tinham ocorrido anteriormente, que já são conhecidas, verificar também as estratégias do tratamento. E você pode até explorar novas indicações, novos métodos de administração, mas contanto que aí você vai ter que buscar um registro novo. Então, nessa fase final, mesmo estando no mercado, a gente tem o estudo de fase 4. Então, é o que vai confirmar mesmo se esse produto vai ficar para comercialização ou ele será retirado do mercado. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigada e até mais.